Muitas pessoas passam despercebidas pelos homens, mas a Bíblia nos mostra a importância delas, mostrando seu reconhecimento e valor. Este é o estudo de número 785 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Podemos passar despercebidos por homens, ignorados por homens, mas Deus nunca nos ignora. Deus sempre está atento a cada um de nós. Vamos ao nosso tema. Um cunhado chamado Robabe ou Obabe. O nosso texto base está no livro de Números, capítulo 10, verso 29, a parte A que diz: Então Moisés disse a Obabe. Obabe significa querido, amado, significa estimado. Ele era cunhado de Moisés porque ele era irmão de Zípora e era filho de Jetro. Números capítulo 10, verso 29, a parte B que diz: filho do midianita Reuel, sogro de Moisés. Reuel também tinha o nome de Jetro. O nome do sogro de Moisés era Reuel, nome em hebraico, e Jetro já era um título de honra, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, porque Reuel ou Jetro era sacerdote em Midian. Segundo os estudiosos da Bíblia, Obabe era descendente de Abraão, quando após a morte de Sara se casou com Quetura. Vamos ver? Gênesis capítulo 25, verso 1 e verso 2. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E é justamente descendente de Midian que dizem que Obabe era parente, era descendente. Vamos nos lembrar que Moisés, após sair do Egito com o povo de Israel, ele tinha deixado Zípora com o pai dela, com Jetro, e Jetro, ouvindo sobre o que aconteceu com Moisés, as benevolências de Deus com Moisés, ele trouxe Zípora e os filhos para se encontrar com Moisés. Ele foi ao encontro, levando Zípora e seus filhos. Êxodo, no capítulo 18, verso 5, diz: Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Jetro, ele só levou Zípora e os filhos dela após saber que Deus havia abençoado a Moisés e o que Deus havia feito ao povo de Israel. Vamos conferir Êxodo capítulo 18, verso 1, que diz: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, do povo israelita, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Obabe foi com Jetro. Ele também ouviu dizer sobre as maravilhas que Deus havia feito tanto a Moisés como ao povo de Israel. Deus falou com Moisés para Moisés partir lá do Monte Sinai. Eles já estavam acampados há 1 ano e 9 meses e eles pararam no deserto de Parã. Números capítulo 10, verso 12, que diz: E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Deserto não é lugar fácil, é lugar de sobrevivência. Deserto não é lugar para morrer. Deserto é lugar onde aprende-se a sobrevivência, onde aprende a lição que Deus quer ensinar. No deserto, aprende-se a depender de Deus. E observem que a nuvem de Deus estava com eles, assim como Deus está conosco. Através do Espírito Santo, nós somos orientados, nós somos direcionados, nós somos ensinados, somos consolados.
e também nós somos sustentados pelo Senhor. Quando passamos por desertos, pode ter certeza, existem lições valiosíssimas que edificará a nossa vida. Nos desertos da vida não morreremos, mas sairemos mais cheios de experiência, cheios do poder de Deus, da presença de Deus. E Moisés, ele fez um convite muito especial ao cunhado dele. Vamos conferir em Números capítulo 10, o verso 29, a parte C, que diz assim: eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé, eu vou-lo darei. Vem, portanto, conosco também, repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. O Senhor fez a promessa e Moisés creu que Deus era fiel para cumprir as promessas que foram feitas por Deus. E Moisés, ele fez um convite, esse convite era imperdível. Robabe, ele tinha escolha e Moisés garantiu que ele teria parte nas bênçãos do Senhor. Vamos ver a resposta de Robabe em Números capítulo 10, verso 30, que diz: porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Robabe disse não, ele rejeitou aquele convite tão especial, mesmo Moisés falando para ele que ele teria parte na aliança do Senhor. Robabe rejeitou. Nós podemos olhar quantas pessoas rejeitam as bênçãos de Deus, rejeitam fazer parte da aliança de Deus, porque estão enraizadas nas tradições, nas religiões, nos costumes e desprezam o convite feito pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E Moisés, ele insistiu com Robabe, ele mostrou para Robabe a importância que ele teria para o povo de Israel, mostrou que ele seria muito útil. Números capítulo 10, verso 31, que diz: e ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. Outra versão fala, contudo, Moisés insistiu, por favor, não nos abandones, tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto e tu poderás ser os nossos olhos. Olha a palavra de incentivo de Moisés para Robabe. Moisés mostrou para Robabe que Robabe seria útil, seria importante, que seria para eles como os olhos. Vamos entender, abrindo um parênteses, o guia de Israel, o condutor de Israel era o próprio Senhor. Nós entendemos que Moisés não estava desprezando Deus. Êxodo capítulo 13, verso 21 e verso 22 diz: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Deus orientava o povo, Deus guiava o povo, Deus estava com o povo. No Salmo 32, verso 8 diz assim, diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir, os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. O nosso Deus é todo poderoso. Eu vejo Moisés pedindo para Robabe estar com eles, porque Robabe tinha conhecimentos e Moisés não pecou contra Deus pedindo para Robabe estar com eles, porque se Moisés tivesse pecado contra Deus, Deus o repreenderia. Deus tinha acesso a Moisés, Deus falava com Moisés, como Moisés certa vez ele foi repreendido com Deus. Assim que Deus o chamou, Moisés começou a dar desculpas e certa vez o Senhor falou duro com Moisés. Vamos conferir? Êxodo capítulo 4, verso 13 e verso 14. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor
Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Moisés, ele não estava pecando contra Deus, desprezando Deus. Moisés sabia que Robabe tinha conhecimento sobre o deserto. Moisés mostrou para Robabe que o conhecimento dele ajudaria a muitos israelitas. Quantas pessoas agem como Robabe? Quantas pessoas rejeitam mudança por se sentirem confortáveis com aquilo que eles fazem? Mas Moisés, ele insistiu, ele mostrou para Robabe os benefícios deles estarem caminhando juntos. Números capítulo 10, verso 32. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Moisés estava reafirmando que Robabe seria abençoado porque Deus tinha feito promessas que Israel seria abençoado, que o lugar aonde eles iriam morar era uma terra que manava leite e mel. Vamos ver essa promessa de Deus a Moisés? Êxodo capítulo 3, verso 8. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O próprio Deus falou para Moisés que Deus iria agir, que Deus iria tirar as terras desses povos e daria ao povo de Israel, assim como Deus tirou o povo de Israel que estava escravizado na terra do Egito com braço forte, através de milagres e maravilhas. Jeremias capítulo 32, verso 21 diz: libertaste o teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito com sinais e maravilhas, com braço forte e causando grande pavor entre todos. Deus havia feito uma promessa, assim como Deus já havia libertado o povo de Israel, agindo a favor do povo de Israel. Moisés cria que as bênçãos do Senhor viria sobre o povo de Israel, e Moisés garantiu para Robabe que também iria ser abençoado nesta jornada. Mas nós vamos entender que assim como Jetro, sogro de Moisés, sabia do que tinha acontecido com o povo de Israel, das 10 pragas que Deus enviou contra o Egito, da abertura do Mar Vermelho que o povo de Israel passou a seco, da mesma forma Robabe sabia de quem era o Deus de Israel, como Deus agia, como Deus era maravilhoso, como Deus era misericordioso. E alguns estudiosos acreditam que Robabe, ele tomou a atitude de seguir adiante com o povo de Israel, porque Moisés foi insistente. Juízes capítulo 1, verso 16 diz: os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade. E ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Neguebe. Os descendentes de Robabe receberam de Davi despojo, eles foram reconhecidos e foram chamados por Davi de amigos. Olha que importante, 1 Samuel capítulo 30, verso 26 e verso 29, e chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. E aos de Racal e aos que estavam nas cidades jerameelitas e na cidade dos queneus. Olha que interessante, Robabe, ele teve a sua descendência reconhecida. Robabe, ele teve um clã, ou seja, uma tribo que é citada também no livro de Juízes. Juízes capítulo 4, verso 11, entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tissaanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Inclusive, foi a mulher
mulher desse Éber, desse Queneu, que matou um grande inimigo do povo de Israel, que matou a Sísera. Esta é Iael, uma mulher usada por Deus, usada para vingar o povo de Deus. Vamos observar ainda que esse versículo que nós lemos de Juízes 4:11 fala que Obabe era sogro de Moisés, mas o que está querendo dizer era no sentido mais amplo, porque Jetro, ele já era morto, e como ele era morto, Obabe era representante de seu pai. Como nós vemos, são pessoas que têm os seus representantes. Eu vou começar a concluir. Obabe, ele foi um homem muito útil, ele foi reconhecido, ele foi amado por Moisés. Embora alguns estudiosos da Bíblia divergem se ele seguiu com Moisés ou se ele não seguiu, se ele somente se instalou perto dos israelitas, mas a Bíblia ela nos mostra que Obabe foi importante, que a sua descendência teve a importância, está registrada na Bíblia. Foram pessoas que fizeram a diferença para o povo de Israel. Inclusive, eu vou concluir com esse versículo, onde nós vemos que os descendentes de Obabe foram poupados da morte pelo rei Saul. 1 Samuel capítulo 15, verso 6, que diz: E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Deus, ele não deixa ninguém passar em branco. Deus, ele não deixa ninguém passar esquecido, ficar no esquecimento. Deus, ele honra aquele que cuida das coisas dele. Deus, ele honra aquele que o ama, que o teme. E Obabe, ele foi um homem que teve o seu reconhecimento na Bíblia Sagrada, registrado. Ele teve o reconhecimento porque Deus, ele é um Deus que dá honra aos seus. Se você gostou desse estudo, compartilhe. Se ele te edificou, faça os seus comentários, dá o seu like. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e que possamos fazer a diferença, assim como Obabe fez. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.